Salve galera, professor Caio, Física. Esse é um pequeno vídeo aula que eu estou disponibilizando para vocês, para ajudar vocês a responderem às atividades domiciliares referente ao conteúdo de Física. Só lembrando que essa videoaula seria referente ao conteúdo de corrente elétrica que está relacionado com a primeira atividade que foi passado para vocês. Além dessa atividade, irei fazer outras videoaulas para ajudar vocês no decorrer dessa caminhada na qual nós estamos atualmente inseridos, né? Que é as atividades domiciliares, uma educação à distância. Então, a gente está estudando a eletricidade de um modo geral, mais especificamente a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é uma área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. E cargas elétricas em movimento nos direciona a uma grandeza física denominada de corrente elétrica. A corrente elétrica, presente em nosso cotidiano de maneira tão viva, que nos possibilita utilizar e fazer determinados processos e utilizar determinadas tecnologias que sem ela não seria possível. Mas o que é corrente elétrica? Talvez você já saiba essa resposta. Mas se você não sabe, aprenda agora. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor, bem simples. Naturalmente, os elétrons, as moléculas, elas encontram movimentando desordenadamente, como mostrado na figura aqui em cima. Só que em um condutor é possível ordenar esse movimento conectando, por exemplo, a uma bateria. Então, quando nós conectamos um condutor, por exemplo, um fio de cobre, em uma bateria, no interior desse fio de cobre, as cargas elétricas começarão a se mover. No caso, em metais, serão os elétrons, ou seja, os elétrons de valência, aqueles que estão na última camada, que têm uma facilidade maior em fazer esse processo de movimentação. Aqui nós temos uma ilustração de uma maneira pedagógica de como seria o movimento desses elétrons no interior desse condutor, mostrado na figura aqui acima. Bem, meus amores, mas na física não adianta uma definição. Ela também trabalha junto com modelos matemáticos, né? Então, para a corrente elétrica, a gente tem que determinar um cálculo para calcular a intensidade ou o valor de corrente elétrica que está passando, por exemplo, em um fio condutor. Então, isso se torna muito fácil para nós, porque nós iremos nos limitar a estudar correntes elétricas contínuas, porque existe também outro tipo de corrente elétrica que está presente em nosso cotidiano, chamado de correntes alternadas. Para esse tipo de corrente, as correntes alternadas, fica um outro momento, não é esse momento aqui, tá bom? Então, a intensidade da corrente elétrica, né, é uma relação entre a carga elétrica que passa no condutor pelo intervalo de tempo que essa carga passa por ele. Ou seja, então, de maneira mais clara, a gente pode ver aqui nessa definição, a intensidade de corrente é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Então aqui nós podemos ver essa ilustração como, imagine você, um fio condutor metálico, e essa região S seria uma região de área de seção transversal, e aqui seriam as cargas elétricas atravessando, em um dado intervalo de tempo, essa secção transversal. Então, é através do valor da carga elétrica que passa por essa secção que nós podemos calcular a corrente elétrica. E assim como a física tem em suas variáveis unidades, aqui também não é diferente. Relembre que a unidade de carga elétrica é o Coulomb, expresso pela letra C maiúsculo. E a unidade padrão no Sistema Internacional de Tempo é o segundo, expresso por o S minúsculo. Então, a corrente elétrica que nós estamos aqui medindo, através dessa expressão matemática, em unidades ela está relacionando coulombs por segundo. Então, toda vez que você tiver no Sistema Internacional Padrão coulombs por segundo, a variável que você está analisando é corrente elétrica. Então, a divisão ou a relação de coulombs por segundo nós podemos definir como ampere.
E a gente vai usar o A maiúsculo para representar essa unidade de corrente elétrica. Então, a unidade no sistema internacional, que é o padrão de corrente elétrica, é o ampere. Também você deve recapitular que a carga elétrica de um corpo pode ser medida através dessa expressãozinha aqui em vermelho, no qual nós temos um N, que seria o número de elétrons que está passando por essa região, e esse E minúsculo é a carga elétrica elementar. Lembra a carga elétrica elementar? A carga do elétron ou a carga do próton, porque o que muda apenas o sinal, mas a magnitude é a mesma. Se você não lembra, faz um esforço. Ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa seria a nossa primeira expressão que nós introduzimos no estudo da eletrodinâmica. Então, não só disso vive a física, mas de aplicações. Então, vou trazer para vocês 2 exemplos que servirão para que vocês possam responder as atividades do livro. Os exercícios do livro referente a esse conteúdo se encontram na página 49. Os 2 exemplos que eu vou fazer estão relacionados com as questões 48 e 49 do livro de vocês. Então, vamos ao exemplo. Exemplos. Primeiro, vamos ler o enunciado. A seção reta de um fio metálico é atravessado por uma carga elétrica de 5 microcoulombs. Olha o micro, cuidado com esse camarada aqui, viu? Pega muita gente. Durante um intervalo de tempo de 2 milissegundos. A intensidade da corrente elétrica que atravessa a secção do fio metálico é igual a quanto? Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao se deparar com um problema, qualquer que seja, é tentar identificar as variáveis que foram dadas no enunciado. Então, para nós é dado o valor de carga elétrica 5 microcoulombs e de intervalo de tempo que é 2 milissegundos. Um cuidado adicional que você tem que ter é que normalmente as questões de física elas nos direcionam a expressar a unidade no sistema internacional que é o padrão. De tal forma que, nesse caso aqui, a gente tem que fazer uma pequena transformação devido a esse micro e esse mili. Relembra da tabela de múltiplos e submúltiplos? Mili, que é expresso pela letra M, tem um valor em potência de base 10 igual a 10 elevado a menos 3. E micro, que tem essa simbologia como se fosse um zinho, ela tem um valor de 10 elevado a menos 6. Então, vamos fazer só essas transformações. Então, transformando, nós vamos ficar com os valores assim. A carga vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Lembra, 10 elevado a menos 6 é porque eu peguei esse micro e botei o seu valor em potência de base 10. E, similarmente, eu fiz por intervalo de tempo. De tal forma que, pegando a fórmula da intensidade de corrente elétrica, que é a razão entre carga e intervalo de tempo, basta substituir os valores que está presente aqui já convertidos, para o padrão. Então, pegando, nós substituímos, a carga vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6 e o intervalo de tempo 2 vezes 10 elevado a menos 3. Primeiro, vamos fazer a divisão. 5 dividido por 2 dá 2,5. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui tem que ter um cuidado porque tem muita gente que ainda escorrega nessas cascas de banana. Por quê? Porque como a fórmula, a relação me diz que é uma subtração de expoentes, às vezes aparecem expoentes negativos que você vai fazer uma subtração com esses expoentes negativos. E vai aparecer coisa desse tipo aqui, menos 6 menos 3. A gente sabe que menos com menos aqui é uma multiplicação, vai ficar mais. Então, menos 6 mais 3, a resposta vai dar menos 3. Isso mesmo. Então, vai ficar a resposta 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 ampere, já que as unidades de carga e de tempo estavam no padrão, coulomb e segundo. Uma outra forma que pode aparecer para vocês em questão de múltipla escolha não está expresso em função desse 10 elevado a menos 3, mas sim em um múltiplo ou submúltiplo, nesse caso submúltiplo. Porque 10 elevado a menos 3, se você for observar pela tabela, é um mili.
Então eu posso substituir essa potência 10 elevado a menos 3 por essa letra m, de tal forma que a resposta final pode também aparecer da seguinte maneira: 2,5 mA. O segundo exemplo que eu quero trazer para vocês tem como enunciado apresentado aqui nesse slide, que diz assim: pela seção transversal de um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 a 10 partículas elementares por segundo, a cada segundo. Sendo o E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, a carga elementar, determine a intensidade de corrente elétrica que percorre esse fio. Então, relembrando a fórmula da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica, é a razão de carga por intervalo de tempo, e os dados fornecidos pelo problema são esses: o N, que é o número de partículas que está passando por esse condutor, o intervalo de tempo, que é por segundo, ou seja, a cada 1 segundo, e a carga elétrica elementar. Então, para nós calcularmos o valor da intensidade da corrente, falta apenas encontrar o valor de quê? Já que o intervalo de tempo eu tenho. Então, para isso, você vai ter que lembrar daquela fórmula, ó, aqui apareceu, Q igual a N vezes E. Ora, eu tenho o valor de N, eu tenho o valor de E, substitui e descobre o valor de Q. Substituindo, você vai ficar com essa expressão aqui, que está presente na segunda linha dessa relação. Aí você vai fazer a multiplicação dos valores que não são potências de base 10. Então, 2 vezes 1,6, 3,2. E depois você vai fazer a multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 mais menos 19. Outro cuidado, outra casca de banana que tem muita gente ainda que acaba escorregando por falta de atenção. Mais com menos aqui nessa terceira linha dá menos, né? Menos. Então 10 menos 19 vai ficar menos 9. O expoente é 10 elevado a menos 9. Então a carga que nós obtivemos, o valor dela é 3,2 vezes 10 elevado a menos 9. Feito isso, o resto é só correr para o abraço. Por quê? É só substituir na fórmula. Rapaz, tá fácil demais, professor. Dificulta isso daí. Então, ó, a corrente elétrica, o valor dela, vai ser 3,2 vezes 10 a menos 9 dividido por 1. Tem nem graça, né? 3,2 vezes 10 elevado a menos 9. De novo, essa seria uma solução final. Mas, dependendo do problema, pode ser que esse 10 elevado a menos 9 seja omitido e, ao invés dele, apareça o símbolo referente ao submúltiplo correspondente a 10 elevado a menos 9, que seria nano. Então, uma solução possível também seria essa aqui, ó, 3,2 nanoampere. Então, esses foram os dois exemplos. Essa foi a aula rapidinha e a gente se vê nas próximas aulas que irão surgir. Estudem, não deixe de revisar e na próxima aula nós falaremos de energia e potência elétrica. Até a próxima, um beijo e um abraço e tchau!